Olá, boa noite. Segunda-feira, 22 de junho. O TVU Jornal já está no ar e estes são os destaques desta edição. Mais de 1.500 vestibulandos disputam uma das 60 vagas do curso de Medicina da Unifev. O Plano Municipal de Educação passa pela Câmara de Vereadores durante sessão extraordinária. O projeto foi aprovado por unanimidade. E você vai saber também o que muda na aposentadoria com a nova fórmula de cálculo adotada pelo governo. Essas e outras notícias você vê agora no TVU Jornal. Um motociclista ficou ferido depois de bater em um carro num cruzamento perigoso no centro de Votuporanga, na rua Amazonas com a Rio Grande. Repare bem na imagem. O automóvel seguia pela rua Rio Grande e quando estava quase passando pelo cruzamento com a rua Amazonas, é violentamente atingido na traseira pela motocicleta. Com o impacto, o corpo do motociclista é lançado ao solo. A vítima sofreu ferimentos e foi socorrida pela unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. O acidente aconteceu por volta das 10:01 da tarde. Policiais militares tiveram trabalho para retirar a motocicleta, que ficou bastante danificada no meio da rua. O automóvel envolvido na batida também sofreu danos. O fluxo de veículos no trecho teve que ser desviado e ficou lento por cerca de 20 minutos para o trabalho da PM dos bombeiros. Levinston Newton Bolês, de 25 anos, foi atendido na UPA, unidade de pronto atendimento, e de acordo com a Santa Casa, ele teve ferimentos leves e já foi liberado. E um caminhão tombou hoje pela manhã na rodovia Euclides da Cunha. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. Um caminhão com placa de Votuporanga tombou após perder o controle da direção na rodovia Euclides da Cunha, por volta das 8:30 da manhã de hoje. O caminhão seguia pela rodovia sentido Simonsen a Votuporanga e, de acordo com o motorista do caminhão, seu Pedro, de 57 anos, há outro veículo envolvido no acidente. Eu vinha na minha mão aqui, sentido Simonsen a Votuporanga, aí um caminhão me fechou, o caminhão saiu pelo acostamento, aí ele veio, me fechou e jogou eu fora da pista. Apesar do susto, ninguém se feriu. A polícia rodoviária esteve no local e vai apurar as causas do acidente. Em Catanduva, um corpo foi encontrado carbonizado dentro de um carro na noite de ontem. O veículo foi totalmente destruído pelas chamas. A polícia ainda não identificou a vítima e nem o veículo. O caso está sendo investigado. Em Rio Preto, um adolescente de 14 anos morreu ontem com suspeita de meningite. Segundo a tia do garoto, na sexta-feira de manhã, ele foi atendido na UPA Norte, onde foi constatada a doença. A agente da Vigilância Epidemiológica de Rio Preto esteve no velório para passar orientações de saúde para a família. O corpo do adolescente foi enterrado hoje à tarde. Esta é a segunda morte por suspeita de meningite nos últimos 2 meses no município. Em Buritama, um autônomo de 41 anos morreu afogado no rio Santa Bárbara ontem à tarde. Segundo a polícia, ele estava com outros 2 amigos e mergulhou sem equipamentos respiratórios. Em depoimento, os amigos disseram que tinham acabado de almoçar, o que poderia ter provocado uma congestão. Os bombeiros foram chamados, mas o corpo foi encontrado boiando no rio antes da chegada do socorro. A causa da morte vai ser investigada. 3 adolescentes suspeitos de venderem drogas na porta de uma escola de Fernandópolis foram levados à Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. De acordo com a PM, o trio estava com algumas pedras de crack e 3 gramas de maconha. Eles foram encaminhados para a cadeia de Guarani do Oeste. E hoje tem sessão na Câmara de Vereadores de Votuporanga. 4 projetos devem ser votados. Um deles de autoria do Executivo, que altera leis para adequar os parâmetros para aprovação das construções em um loteamento da cidade. Também tem denominação de ruas e alteração de lei que determina o funcionamento da própria Câmara. A sessão começou agora há pouco, às 6 horas da tarde.
Amanhã, às 7h30 da noite, a TV Unifev transmite a reunião na íntegra. E daqui a pouco, depois do intervalo, vamos falar sobre as novas regras para a aposentadoria, que já estão em vigor. E ainda tem estreia no jornal, que é o Mais Jornalismo, uma produção dos alunos de jornalismo da Unifev, que hoje vai falar da rotina de uma redação de TV. Nós voltamos já já. Agora à tarde, a Saev Ambiental convocou uma coletiva com a imprensa para apresentar um novo aplicativo para smartphones e tablets. É o Saneamento. Com o novo dispositivo, o consumidor terá mais comodidade na hora de consultar as contas e também os serviços prestados pela autarquia. O aplicativo móvel vai possibilitar que os clientes da Saev Ambiental façam consultas rápidas por meio de tablets e smartphones de 8 serviços solicitados à autarquia. Entre eles, verificar as faturas que foram pagas, as contas em aberto e simular o parcelamento de dívida. O aplicativo está disponível para download por meio das plataformas Android e iOS. E para baixar, é só entrar nas lojas virtuais e buscar pela palavra-chave saneamento. O aplicativo é de graça e foi criado para facilitar a vida do consumidor. Vai ter agora, a partir de então, no seu celular, as informações que ele até então ele tinha no computador. Então, quem tem seu computador em casa, eu tinha essas informações. Agora, o grande passo que nós estamos dando é para passar essas informações para o celular. Então, de qualquer lugar hoje do mundo, né, você consegue acessar aí os dados da sua conta de água, ver se tem conta vencida, ver quando é a próxima leitura, saber, por exemplo, acompanhar o seu serviço, né, as ordens de serviço, aquele serviço que você solicitou à Saev, eu quero saber se a Saev já foi lá realizar ou não, tudo isso agora você tem no seu celular. Então, essa é a grande facilidade aí para a população. E para mais informações, é só entrar em contato pelo telefone 0800 770 1950 ou ainda o 3405 9190. E agora, mudando de assunto, mais de 1.500 alunos participaram ontem do 4º vestibular de medicina da Unifev. As provas foram aplicadas no Campus Centro e também em São Paulo. Os candidatos a uma das 60 vagas que tiveram que solucionar 50 questões objetivas, 18 dissertativas e ainda fazer uma redação. Os vestibulandos vieram de várias regiões. O portão nem estava aberto e já tinha gente esperando e conferindo a lista de nomes. O vestibular de medicina da Unifev trouxe estudantes de várias regiões. Luiz Henrique mesmo veio de Santa Bárbara do Oeste e ficou sabendo por meio da internet. Sempre quis medicina. Por quê? É um sonho de criança? Como que é? É um sonho de criança. Desde sempre eu quis medicina. Os pais não perderam a oportunidade e vieram acompanhar o filho e, claro, dar aquele apoio. Se Deus quiser, ele vai passar aqui esse ano, ele vai passar. Tem fé em Deus que ele vai passar aqui. Sempre na expectativa, né? Minha mãe fica do lado de fora rezando. Isso. Quem também estava na expectativa e na maratona dos vestibulares era Lília Berce, de Marília. Escolheu medicina por influência da família e viajou cerca de 260 quilômetros em busca do sonho. Tô com medo, mas eu espero que eu vá bem. Eu tô estudando bastante para isso. Eu acho que é perseguir, né? Esse objetivo aí com bastante vontade que um dia acaba alcançando, né? E sempre incentivando, né? É, sempre incentivando. Este é o 4º vestibular de medicina da Unifev e foram mais de 1.500 candidatos inscritos. As provas estão sendo realizadas aqui em Votuporanga e também em São Paulo pela VUNESP. É uma grande alegria para a gente ver tantos alunos vindo de tantos estados aqui participar do vestibular conosco. E quem conquistar uma das 60 vagas da turma de medicina da Unifev vai estudar em um dos melhores centros universitários do país. Curso com metodologias ativas, diferenciado e que preza pela qualidade do início ao fim. O resultado da primeira chamada sai no dia 17 de julho no site da Unifev, que é o unifev.edu.br, e também no site da VUNESP, que é o www.vunesp.com.br. E depois de muito debate na última sexta-feira, os vereadores se reuniram em caráter especial para aprovar o Plano Municipal de Educação de Votuporanga.
Das 20 metas previstas, apenas 19 vão fazer parte do documento aprovado pela Câmara. Uma delas é de número 19, que não prevê no currículo escolar, nem torna obrigatória, disciplinas sobre a ideologia de gênero ou orientação sexual, foi retirada pelo vereador Edilson Pereira Batista. O Plano Municipal de Educação vai direcionar as políticas do setor em Votuporanga pelos próximos 10 anos. E os vereadores vão acompanhar de perto o desenvolvimento de cada uma delas. Daqui a 2 anos, como previsto em lei, a Câmara se reúne novamente para uma outra rodada de debates sobre o plano. Entre as 19 metas definidas estão a erradicação do analfabetismo, melhoria da qualidade da educação básica e a valorização do profissional do magistério. Num dos pontos, estava estabelecendo que apenas a Comissão de Educação da Câmara Municipal fosse um instrumento de fiscalização além da sociedade. Eu propus a ampliação, eu propus que também esteja junto com a Câmara Municipal, através do Conselho Municipal, também o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, que defende os profissionais, e também o Conselho Municipal de Educação, dentre tantas outras boas emendas. Um trabalho onde a fé e a caridade andam juntas. No quadro Solidariedade de hoje, vamos conhecer o grupo de voluntários que ajuda famílias carentes que têm princípios cristãos. São os vicentinos. Esta cesta básica tem um destino muito especial. Os vicentinos chegam na casa da dona Benedita. Essa senhora mora com o filho e depende dos alimentos doados que ajudam no sustento da casa. Após a doação, o momento de reforçar a fé. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ajuda bastante, né? Ajuda bastante, porque às vezes tem dia que já está acabando, traz aquele, até na outra vez é o que eu tenho. A senhora é muito agradecida por isso, né? Eu sou muito agradecida por isso. O trabalho dos vicentinos segue o exemplo de São Vicente de Paulo, que viveu na França no século de 1500. O esforço é para aliviar as necessidades e sofrimentos do próximo. A máxima no grupo é fortalecer a fé por meio de muitas obras. Esse grupo de vicentinos recebe o nome de Conferência São Francisco de Assis e pertence à paróquia Nossa Senhora Aparecida. 12 voluntários que ajudam atualmente 10 famílias. Por mês são arrecadados cerca de 200 quilos de alimentos. Além da doação da cesta básica, ainda dão ajuda moral para levantar a autoestima e incentivam a família assistida a procurar emprego e colocar os filhos na escola, explica o presidente, seu Vitório. Acho que o objetivo dos vicentinos é fazer com que essa sociedade funcione e que isso nunca venha a fracassar. E também que as famílias que a gente assiste podem se promover e um dia caminhar com as próprias pernas e se sentir feliz com aquilo que a gente fez por elas. Seu Geraldo é o vicentino que há mais tempo está no grupo. Simplesmente 60 dos 81 anos de vida dele são dedicados a ajudar famílias que mais precisam. A peça é uma obra morta, né? Então, é o que a gente, na medida do possível, a gente faz aquilo que está no alcance da gente, assim, sempre com boa vontade, né? Eu me sinto, assim, até no momento, realizado, né? No meu trabalho, né? E pretendo continuar até que Deus me dê saúde, continuar na conferência e fazendo união com os demais, né? E ser vicentino é algo que passa de pai para filho. Prova disso é Victorino. Seguindo o exemplo da família, ocupa o seu tempo livre há 23 anos, participando das atividades do grupo. Eu comecei a ser vicentino há cerca de 23 anos, e já influenciado pelos meus pais, que eram vicentino há 60 anos atrás. E sou vicentino baseado na ideia do patrono, do fundador da Sociedade de São Vicente de Paulo, foi um francês chamado Antônio Frederico Zanin, que já naquela época, no século XIX, se preocupava com a justiça social e com a solidariedade entre as pessoas. Então a gente tenta, nos dias atuais, praticar aqueles ensinamentos,
ajudando as pessoas no ponto de vista material, financeiro às vezes, mas também do ponto de vista moral, sempre dar um apoio para as pessoas que estão em dificuldade e até no plano espiritual, na medida que isso é possível. Na cidade são mais ou menos 10 grupos como esse. Os vicentinos contam que, em muitas vezes, as pessoas visitadas não têm condições de comprar medicamentos, gás ou pagar as contas que estão atrasadas. Eles se unem como podem e quitam as dívidas. Já a entrega de alimentos é feita sempre no último sábado de cada mês. Ao longo dos anos, são muitas as histórias de famílias ajudadas pelo grupo. Entre elas, um caso especial fica na lembrança do seu Vitório. E aí teve exemplo de algumas das famílias que nós assistimos, isso há uns 30 anos atrás, de uma senhora que foi um exemplo de vida para nós, no nosso trabalho. Uma senhora que tinha seus 4 netinhos, todos pequenos, que a mãe faleceu e ela recolheu para poder cuidar dessas crianças. E a gente acompanhou o crescimento dessas crianças por uns 10 ou 12 anos, até eles se emanciparem e cada um poder andar com as próprias pernas. Aí então ela pediu, agora nós podemos parar e assistir uma outra família. E a história foi tão marcante que também é lembrada pelo experiente seu Geraldo. Nós ajudamos essa família, até esses meninos, tinha 3 homens e uma moça, menina, e alguns estavam gatinhando ainda, cresceram e até eles se emancipar. E depois fosse ingressando no trabalho no trabalho deles, né? E o que mais me chamou a atenção foi fazer essa família aprender a pescar, né? Porque não é só levando as coisas e levando as mãos. A gente tem que ensinar e fazer eles crescer no trabalho cotidiano da vida, né? E desse modo, com muito trabalho, fé e espírito solidário, os vários grupos vicentinos da cidade seguem sua história. E sempre com o espaço para quem quiser se unir a essa bela missão. A gente aproveita para chamar as pessoas para vir fazer parte do nosso grupo, para se integrar nesse trabalho, que com o tempo ela vai perceber que isso é muito gratificante, engrandece as pessoas do ponto de vista espiritual e moral. E quem quiser saber mais sobre o trabalho do grupo de vicentinos mostrado na reportagem, ou mesmo ajudar com doações, o telefone é o 99657-5395. E as novas regras do governo para a aposentadoria já estão valendo. O repórter Luiz Roberto conversou com o advogado trabalhista para tentar entender um pouco mais sobre o que muda na prática. A medida é provisória e já está em vigor e tem a validade de 120 dias até que retorne ao Congresso Nacional e definitivamente se torne lei. Sobre o assunto eu converso agora com o advogado Roberto Farinazzo para esclarecer melhor para a gente a respeito dessa mudança. Roberto, o que muda? Olha, o critério para atingir agora a idade para aposentadoria ele foi um pouquinho modificado. Hoje existe uma fórmula, é a fórmula 85/95, que não se diz respeito à idade. Muita gente assusta achando que vai ter que fazer 85 para as mulheres e 95 anos de idade para os homens, mas não é isso que acontece. Significa o seguinte, 85 é uma totalização de pontos. Hoje a mulher precisaria cumprir, por exemplo, 30 anos de contribuição mais 55 anos de idade, o que essa somatória corresponderia aos 85 anos e ela conseguiria aposentar. Já o homem, por sua vez, precisaria então de uma pontuação um pouco maior, mais tempo de contribuição e mais tempo de idade para também atingir êxito em sua aposentadoria. A Presidência da República, ela vetou essa ideia um pouco estática de sempre preservar esses 85/95 anos e adotou um sistema um pouco mais progressivo. Isso significa que, em 2017, a mulher vai precisar de 86 pontos, o homem vai precisar de 96, e assim sucessivamente. Em 2022, há uma perspectiva de que a mulher precise de 90 pontos e o homem vai precisar, então, de 100 pontos para se aposentar. Lembrando que essa pontuação será a somatória do tempo de contribuição com a idade.
Isso é visto de forma benéfica ao trabalhador? Eu penso que sim, porque a nossa previdência social ela é custeada pelas próprias contribuições. Então, penso que, como hoje se vive muito mais, para que a Previdência Social tenha condições de arcar com a aposentadoria, é interessante que se demore, sim, mais tempo para aposentar, justamente para que a Previdência consiga custear as nossas próximas gerações. Tá, muito obrigado pelas informações. Deu aí para entender um pouco melhor do que muda ou não com essa nova medida. Luiz Roberto Fileto para o TVU Jornal. E o inverno começou oficialmente ontem aqui no Hemisfério Sul. Hoje pela manhã fez 17 graus e à tarde a temperatura subiu para 27. Vamos saber agora como fica o tempo em Votuporanga e região nesta terça-feira. Terça-feira de sol com algumas nuvens e não chove. Os termômetros registram mínima de 15 e máxima de 30 graus em Votuporanga. Em Paris não chove, mínima de 16 e máxima de 28 graus. Floreal, máxima de 28 graus. O inverno termina no dia 23 de setembro. O período deve ser marcado mais uma vez pela influência do fenômeno El Niño, segundo a análise do portal Climatempo, o que significa que não teremos uma estação com frio rigoroso, mas com temperaturas acima da média em grande parte do país. Ainda de acordo com o portal, a chuva vai continuar escassa, o que também é normal nesta época do ano. E já depois do intervalo, as notícias do esporte, e hoje tem estreia no TVU Jornal, o quadro Mais Jornalismo, uma produção dos alunos de comunicação da Unifev, hoje vai mostrar os bastidores de uma redação de TV. Nós voltamos em instantes. E o TVU Jornal estreia hoje um quadro novo, o Mais Jornalismo, produzido por alunos de comunicação da Unifev. Vamos mostrar como funciona hoje uma redação de TV. Viver atrás da notícia, escolher os fatos que são de interesse da população, apurar as informações e editá-las, fazem parte da vida de um jornalista. A partir de hoje, você vai acompanhar pela TV Unifev vários programetes que falam sobre a formação deste profissional e a sua rotina de trabalho nos veículos de comunicação. Também vai conhecer a estrutura física e pedagógica deste curso, que já formou muitos profissionais e que hoje tornou referência. Eu sou a Camila Xíchero, aluna do 5º período, e este é o programa Mais Jornalismo. No programa de hoje você vai ver como é o trabalho em uma redação de jornalismo de TV, a função que cada profissional desempenha para produzir a notícia que chega na sua casa. Vamos então assistir a matéria da Stephanie? O trabalho em uma redação de TV é, digamos que, agitado. Josiano se formou em jornalismo pela Unifev e atua na área há mais de 5 anos. Além das reportagens, ele também faz algumas produções. A função da produção na reportagem é a função mais importante. Eu costumo falar que uma pauta para o repórter é como uma boa receita de bolo. Tem que estar tudo ali certinho para a reportagem, que é o produto final, ser bem elaborada, bem executada. E todo o trabalho do repórter depende de uma produção bem feita. As informações são checadas pelo telefone, internet e outros meios. E depois de colocadas no papel, o repórter vai até o local marcado com os entrevistados. Ser repórter é uma rotina bastante interessante. Apesar de todo dia saber que eu vou sair de casa e vou fazer reportagem, ter uma rotina pré-estabelecida, mas o que acontece nessa rotina é sempre uma coisa diferente. Eu estou em lugar diferente, sempre conversando com pessoas diferentes. Então, assim, e sempre naquela adrenalina, porque o tempo está contra o repórter. O repórter tem que ir para a rua, fazer todo o trabalho dele, trazer a tempo para passar para a próxima etapa, que é a equipe de edição de imagens, edição de texto. E, além de tudo, chegar com o tempo de escrever o off da reportagem, né? Que também é algo bastante importante e bastante difícil às vezes. Imagens e áudios capturados, é hora de voltar para a TV.
Aqui na redação, o repórter organiza as ideias e escreve a matéria. Agora é a vez da edição. Aqui eles têm a missão de unir, enfim, as imagens e os áudios. A função do editor é receber o material que chega da rua, selecionar as melhores imagens e sequenciar a matéria em si, né, no computador e montar a matéria para deixar pronta para exibição. Depois dessas etapas concluídas, agora é hora de colocar tudo no ar. A rotina dos jornalistas não é nada fácil. A chegada da notícia até a sua casa passa por um longo percurso, desde a apuração até a apresentação aqui no estúdio. E uma das pessoas que é responsável pela apresentação do TVU Jornal é o gestor da TV e Rádio Unifev, Luciano Guimarães. Luciano, qual a importância de levar a verdade, a notícia para as pessoas? A apresentação, no caso, seria a ponta do iceberg. Na verdade, tem muita coisa por trás até chegar nesse ponto do jornal ir ao ar. O apresentador, ele é o responsável ele faz a ligação entre o jornal e as pessoas que estão em casa. E, enfim, é uma responsabilidade grande, porque o trabalho de várias pessoas depende da forma como você faz o seu. Mas é muito gratificante. E na hora da apresentação, tem algum segredo? Não tem um segredo em si. O estilo do apresentador depende da linha editorial do jornal. Por exemplo, a gente faz um jornal aqui, um jornal popular, mas é um jornal de uma universidade. Então ele tem as suas características. Assim como um telejornal de esporte tem o seu estilo, um telejornal voltado para a política, tem de economia, cada um tem o seu formato. Então, dependendo da linha editorial do jornal, é como você vai se comportar perante a apresentação. E nós ficamos por aqui. Não perca durante a programação da TV Unifev o programa Mais Jornalismo. Até a próxima! O Mais Jornalismo será exibido todos os dias até a próxima terça-feira. Amanhã, o quadro traz informações sobre a assessoria de imprensa. E o nosso comentarista esportivo, Edivandro Ferreira, faz agora um balanço do que foi o esporte no final de semana. Edivandro, vou começar repercutindo com você o futebol feminino. O Brasil perdeu nessa madrugada para as australianas. Boa noite. Boa noite, Ana. Não deu para as meninas brasileiras. Marta, Darlene, que é aqui de Rio Preto, e companhia foram eliminadas essa madrugada, esse final de semana, pelas australianas do Campeonato Mundial. É a Copa do Mundo do Futebol Feminino. 1-0, gol aos 35 minutos do segundo tempo. Um chute, para falar a real, até um pouco bobo, né? A nossa goleira acabou dando rebote, bola bateu no peito dela, voltou no pé da jogadora australiana. 1-0, o Brasil não teve força aí para conseguir essa classificação. É uma eliminação até um pouco, né, digamos assim, até um pouco prematura do que aquilo que a gente estava acostumado com o Brasil, sempre chegando pelo menos ali na semifinal. Mas a gente não pode cobrar nada do futebol feminino, até mesmo porque dificilmente tem uma liga aqui, né? Dificilmente tem um apoio aqui. Boa sorte para as meninas no Pan-Americano. Pan-Americano que não teremos a Marta, como não é uma data FIFA, então a Marta tem que se apresentar lá para o time onde ela joga na Suécia. Tá bom? Boa sorte aí para as meninas, principalmente para a Darlene aqui da nossa região. Boa noite, Thiago. Estava esquecendo de falar boa noite para você, tudo bem? Segunda-feira aqui agora, né? Opa, geralmente quarta e sexta, agora de segunda-feira aí também. Gostou desse nosso encontro? De mais essa novidade, Thiago? Como assim ninguém merece, cara? Até ver, quem vê parece que você não vai pra minha cara, pô. Não, chateado com você, Tialão. Chateadão. Bom, vamos começar. Deu para acompanhar alguma coisa, pelo menos, do futebol, do final de semana esportivo? Deve ter ido para alguma festa, né? Para não acompanhar todo o esporte, deve ter ido para alguma festa. Tialão é festeiro, hein? O cara é baladeiro. Bom, rapidinho aqui, só para falar, né? Tem muito assunto. Teve o Felipe Massa que conquistou o 3º lugar, depois de quase um ano sem um brasileiro no pódio. Felipe Massa conseguiu nesse grande prêmio da Áustria. Pessoal, depois pode acompanhar na internet o acidente entre o Fernando Alonso e o Kimi Raikkonen, um acidente assim, há muito tempo que eu não vejo um acidente desse na Fórmula 1.
Bom, mas vamos falar do futebol aqui em Votuporanga. Teve rodada do Clube do Campeonato dos 40, né? Lá no Clube dos 40, primeiro jogo, Açougue Santo André e Clube dos 40, 3-3, jogão de bola, mais uma chuva de gol. Todo o primeiro jogo tá sendo assim, né? Tá sendo emocionante com vários gols. Depois teve o clássico regional, Valentim Gentil e Cosmorama, 1-1, equilíbrio total, mas aí Valentim Gentil e Cosmorama. E lá no campo da Ferroviária, teve JA Ferragens Cupim Grill 2, Paulistinha OM Esportes 1. Ou seja, depois eu tenho que somar aqui 2 e 1, 3, mais 2, 5. 5 com 6, Xalão, rapidão para mim. 11, acertei na conta? 11 gols nessa rodada, né? Melhor do que a rodada passada. Enfim, o campeonato dos 40 e dos veteranos está bombando. Na quarta-feira a gente passa a rodada para você do que vai acontecer no final de semana. Boa sorte aí para todas as equipes. Bom, seleção brasileira. E aí, Tchalão, o que você achou da seleção brasileira? Não convenceu você, não me convenceu, não convenceu praticamente ninguém. Se a gente for analisar friamente, deixando o lado do torcedor de lado, tinha muita preocupação, porque sem o Neymar e tudo mais, eu acho que o Robinho fez até muito bem essa função, né, que seria para ele, do drible e tudo mais. É claro que não jogou tudo aquilo que a gente esperava, falta ritmo ainda, né? O cara estava parado, veio aí, acho que faltou um pouquinho de ritmo ainda para o Robinho, mas mandou bem. O primeiro tempo da seleção foi bom, não foi um final de semana, não foi um primeiro tempo ruim, não. O problema foi que no segundo tempo o Dunga começou aí a fazer algumas experiências que não deu muito certo. Eu não me lembro de uma seleção brasileira utilizar os 4 zagueiros em uma competição. Manteve o Thiago Silva, né, com a dupla de zaga com o Miranda, aí depois ele colocou o Marquinhos e depois ele colocou o Davi Luiz. Aí foi a hora que o time da Venezuela veio para cima realmente. Não sei se foi uma boa tática essa do Dunga, não sei o que se passou pela cabeça dele, enfim. O Brasil agora joga contra o Paraguai, gosto de revanche, você deve se lembrar da Copa América passada, aqueles pênaltis maravilhosos que o Brasil cobrou. Teve um que ele chegou a quase atingir um avião, né, passando por lá na Argentina. Então assim, essa Copa América vai ser legal, tá? Essa próxima fase aí vai ser legal. Tem Chile e Uruguai, vai sair faísca desse confronto, certeza tem. Colômbia e Argentina, outro grande pedreira, mas aí também tem um Peru e Bolívia que, olha, não sei o que vai ser pior nesse jogo. O pessoal me perguntou, Brasil, pra falar real, viu, Tchalão? Se eu fosse o Brasil, eu teria eliminado a Colômbia, teria empatado com a Venezuela e eliminado a Colômbia. Mas se o Dunga fizesse isso, ele ia ser crucificado, até por nós ele seria crucificado. Mas, é um time forte esse time da Colômbia, e é um time desleal que desce o sarrafo, como diria um amigo meu, eles abrem a caixa de ferramentas e só burdoada, né? Não perde viagem. Então assim, se eu fosse o Dunga, jogava um pouquinho o regulamento debaixo do braço, escondia aqui, elimina os colombianos. É isso então, tá bom? Fechou o nosso tempo já, Tchalão? Fechou? Opa, legal. Então vou fazer o seguinte, para quarta-feira eu vou debater um assunto aí que veio à tona com relação a umas corrupções aí na Associação de Futebol Argentina, tem time do Corinthians envolvido, tem Libertadores, e a gente fala também do Campeonato Brasileiro. Teu time perdeu nesse final de semana, né, Tchalão? O meu também, não sei porque que ele tá falando. Eu não sei porque que eu tô falando, né? Os times perderam. A rodada, pros paulistas, a rodada só foi boa pro Santos. Aliás, eu gosto do Santos também, cara. Não tem nada contra, não. Bom, enfim, na quarta-feira a gente fala mais sobre o futebol. Ana, é isso, uma ótima noite para você. Boa semana que está apenas começando. Obrigada, Edivandro. E o TV O Jornal termina aqui. Assista agora ao programa Meio de Campo com o Josiano Garofolo. Nós voltamos amanhã às 6:45 da noite. Até lá.